Olá, galera, tudo legal? Tudo bacana? Beleza, pessoal, vamos lá, vamos a mais um Rumo à Posse, certo? Que beleza. Olha só, hoje a banca é a CPCom. É uma banca que praticamente só faz concursos ali no Nordeste, lá em cima, basicamente na Paraíba. Pode pegar também alguns concursos do Rio Grande do Norte. Só vi provas para esses dois estados, mais para Paraíba, a realidade é essa. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as características dessa banca. Vamos dizer que, olha, interpretação de textos, tranquilo, sem grandes problemas. Não é esse o grilo dessa banca. Agora, eles cobram tipologia e gênero textual. Se é um texto descritivo, dissertativo, narrativo, se é um texto injuntivo, tá? Se é um texto expositivo, se é um texto, enfim, publicitário, normativo. Então, ele pede para você identificar tanto a tipologia, né, se é um texto didático, tanto a tipologia quanto o gênero. A maior parte das questões, opa, tá faltando um Szinho aqui, a maior parte das questões que eu percebi sim, são comentários morfossintáticos. Ele pega o texto e vai tecendo comentários sobre o texto. Às vezes o comentário é só de um assunto, o comentário é só de concordância, o comentário é só de crase, o comentário é só de regência, o comentário é só de função sintática, é só de orações, é só de classes gramaticais. Bom, e pior que quando a gente fala em comentários morfossintáticos, isso envolve tudo da gramática, tudo. Crase, regência, concordância, colocação pronominal, funções sintáticas, classes gramaticais, enfim, tudo. Conjunções, eu coloquei a parte de conjunções, por quê? Porque a incidência de questões de conjunções é muito grande. Mas eu não precisaria nem ter colocado isso aqui, nem precisaria ter colocado. Por quê? Porque já está aqui em comentários morfossintáticos. Já está aqui, tá? Então, é um assunto extremamente cobrado. Também, além disso, eles cobram ortografia, né? E a parte de estilística, quer dizer, são as figuras. Então, metáfora, metonímia, hipérbole, certo? Ou seja, cara, você tem que estudar tudo, não tem jeito. Aqui você não tem jeito, tá? Ah, mas Rosenthal, você diz aqui que não está caindo questão de crase. Não, pontuação crase está em comentários morfossintáticos. A crase é uma relação sintática entre os termos. É um termo que pede uma preposição. Enfim, gente, é tudo, tá? Tudo. Certo? Alguns assuntos não são cobrados isoladamente, mas numa opção aparece. Então, cara, tem que estudar. As provas são bem confeccionadas, são muito bem redigidas. Bom, vamos lá. É aquilo que eu falei, olha só como é que é uma banca que privilegia muito a questão do emprego dos conectores. Muito. As orações adverbiais estabelecem diferentes relações de sentido com as orações com as quais se conectam. Esse erro aqui não foi meu, não, é só a falta desse S. Analise as ocorrências em destaque nos fragmentos textuais abaixo expostos e em seguida assinale a alternativa que apresenta na sequência os sentidos corretos expressos por essas orações. Bom, vamos lá. Com a indústria 4.0 haverá uma grande racionalização e otimização da produção para que, com o objetivo de que, a fim de que, com a finalidade de que, certo? Ou seja, ele faz uma coisa com essa intenção, com essa finalidade, com esse escopo. Para que, então, olha lá. Então, haverá uma grande racionalização para que haja o quê? A fim de que haja o quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Tá?
com o objetivo de que os desperdícios se tornem mínimos. Então, essa conjunção para que introduz uma ideia de finalidade. Beleza. Aliás, para que, para não dar ideia de finalidade, é difícil, hein? Para que em 99,9% dos casos vai dar ideia de finalidade. Eu não consigo imaginar para que não dando ideia de finalidade. Aliás, eu não vou nem dizer mais em 99,9%, em 100% dos casos. Cara, se você confia no seu taco, você já marca a letra A. Se quisermos que a economia continue funcionando, ou seja, na hipótese de querermos isso, certo? Na hipótese de querermos isso. Então, se é uma ideia de hipótese, quer dizer, na condição de nós querermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. Então, uma coisa só, a gente só não deve mais esbanjar se a gente quer uma coisa, na hipótese de queremos uma coisa, nessa condição. Então, essa condição C é claramente condicional. Confirmando. Como não podemos reverter a economia, ou seja, a conjunção como aqui é sinônimo de porque, já que, porquanto, gente, essa aqui eu faço questão que vocês decorem, porque cai muito em provas. Ou seja, por causa disso, em função disso, em virtude disso, de não podermos mais reverter a economia, certo? A solução é essa, a consequência é essa. Então você vê claramente que existe uma relação de causa e efeito. Justamente porque já não podemos mais reverter a economia do petróleo no curto prazo, a consequência, o efeito, é que a única solução está sendo desacelerar a economia. Então existe uma relação de causa e efeito, causa-consequência. Então essa conjunção como que é sinônimo de porque, já que, visto que, na medida em que, outro conector legal de você lembrar, na medida em que, tá, ela é uma conjunção causal. Perfeito, confirmamos, realmente a resposta é a letra A. Vamos então para a nossa próxima questão. Nos períodos abaixo elencados, as orações subordinadas têm um vínculo com uma expressão nominal, assumindo diferentes funções sintáticas conforme o tipo de elemento de conexão, pronome relativo ou construção integrante. Lembrando sempre que os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas, certo? Orações subordinadas adjetivas. E toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Maravilha. Então vamos lá. Ou a conjunção integrante. A conjunção integrante, por sua vez, introduz as orações subordinadas substantivas. Aí existem várias, né? A oração subordinada substantiva ela pode ser subjetiva, que vai funcionar como sujeito, pode ser objetiva direta, que vai funcionar como objeto direto, pode ser objetiva indireta, que vai funcionar como objeto indireto, pode ser predicativa, que vai funcionar como predicativo, pode ser apositiva, que vai funcionar como aposto, e pode ser completiva nominal, que vai exercer a função de complemento nominal. Então, podem ser essas várias possibilidades. Esses danos não se restringem apenas ao aquecimento global, tá? O qual, esse aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva, certo? Oração subordinada adjetiva. Ótimo. Como eu falei, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Beleza. Então a letra A está fora. É um adjunto adnominal. Cara, aqui já está tendo nos quais. Estamos em outros tempos em que, nos quais,
Lembra? O qual, a qual, os quais, as quais são pronomes relativos. Introduzem orações subordinadas adjetivas. Então, novamente, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, novamente, nós temos um adjunto adnominal. Maravilha. Letra C. A lição que estamos aprendendo é essa. É isso. Eu substituí a oração inteira pela palavra isso. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Certo? Ótimo. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo. Então, essa oração aqui tem função de predicativo. Eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Logo, se esta oração é predicativa, ela terá a função de predicativo. Letra D de dado. Não podemos mais matar os mesmos padrões de consumo, os quais... Então, esse aqui é um pronome relativo. Seria um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Como eu falei para vocês, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal. Bom, só pode ser a letra E. Mas há algo ainda mais importante que está surgindo com essa desaceleração. A percepção de que a globalização se tornou um projeto inviável. A percepção disso. Olha lá. Eu substituí essa oração inteira pela palavra disso. Então, eu já cheguei à oração subordinada substantiva. Certo? Ótimo. Sendo que esta oração está completando a ideia da palavra percepção. Percepção não é verbo, é um nome. Isso aqui é um substantivo. É um substantivo abstrato. É o ato de perceber. Então, é uma oração introduzida por uma preposição, até porque o objeto indireto e o complemento nominal são muito parecidos. Só que o objeto indireto são muito parecidos por quê? Porque ambos são preposicionados. Só que o objeto indireto complementa a ideia de verbo. O complemento nominal complementa a ideia de um nome, não de um verbo. É o que está acontecendo aqui. Esta oração está completando a ideia não de um verbo, mas sim de um substantivo, do substantivo percepção. Então está completando a ideia de um substantivo abstrato. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Se ela é completiva nominal, obviamente, ela exerce a função de complemento nominal. Engraçado, um detalhezinho curioso, então é essa a resposta aqui. Tá, é essa a resposta. No comando da questão, ele fala o seguinte, uma oração pode assumir diferentes funções sintáticas. É verdade mesmo. Como nós vimos, uma oração subordinada substantiva subjetiva assume a função de sujeito. A objetiva direta assume a função de objeto direto. A predicativa, até aparece nas alternativas aqui, assume a função de predicativo. A completiva nominal assume a função de complemento nominal. As orações adjetivas, elas assumem a função de adjunto adnominal. Agora, o que ele não comenta aqui, o que ele não menciona no comando, mas que é uma verdade, é que as orações subordinadas adverbiais também assumem uma função sintática. Toda oração subordinada adverbial é um adjunto adverbial. Se a gente parar e olhar a questão anterior, por exemplo, esta oração aqui, como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, é uma oração subordinada adverbial causal. Tanto é que essa conjunção aí, como, é uma conjunção subordinativa causal. Se esta oração é subordinada adverbial causal, é porque esta oração exerce a função de adjunto adverbial. No caso aqui, até um adjunto adverbial de causa. Em cima, o C é uma conjunção subordinativa condicional.
certo? Esta oração é uma oração subordinada adverbial condicional, perdão. É uma oração subordinada adverbial condicional. Logo, esta oração aqui é um adjunto adverbial de condição. Mesma coisa. Para quê? Para que introduz uma oração subordinada adverbial final. Logo, esta oração, que é uma oração subordinada adverbial final, que estabelece uma ideia de finalidade, é um adjunto adverbial de finalidade. É um adjunto adverbial de finalidade que, pelo fato de possuir um verbo, forma uma nova oração, mas é um adjunto adverbial. Então, essa questão 2 acaba não comentando esse detalhe que eu acho interessante falar aqui com vocês. Ele comenta a questão das orações adjetivas, que é o fato de essas orações adjetivas serem adjuntos adnominais. O que é curioso, que é uma coisa muito raramente comentada em concursos públicos, mas não fala nada sobre as orações adverbiais, que são adjuntos adverbiais, sim, exercem a função de adjunto adverbial. Bom, e a última questão, essa questão de concordância, achei muito bacaninha, essa questão, muito legal, mas muito legal mesmo. Tá? Vamos lá. Nós temos essa charge aqui. Será que vai sobrar alguma coisa dessa vez? Sempre sobra o descaso e a impunidade dos responsáveis. Tá? Bom, vamos lá. A concordância está correta? Tá? A pergunta feita é sobre o segundo. Olha lá. A charge publicada traz uma crítica às autoridades por não terem realizado ações para evitar repetir-se o que ocorreu em Mariana. Analise a oração presente no segundo balão, que é esse aqui, no segundo balão, em resposta à pergunta, e aí está falando sobre as regras de concordância. Sempre sobra o descaso e impunidade. Sempre sobra o descaso e impunidade. Ótimo. Gente, quem é o sujeito? É o descaso e a impunidade. Esse sujeito é um sujeito composto, tem 2 núcleos. E esse sujeito está depois do verbo. Está depois do verbo sobrar. Legal? Ótimo. Vamos lá. A concordância está correta. Beleza, está correta mesmo. Pois o fato de os termos descaso e impunidade serem sinônimos... Não, pera lá. Aí não. Descaso e impunidade não são sinônimos. São coisas com sentidos muito diferentes. Existe realmente isso. A tristeza, a angústia, são palavras que estariam no mesmo campo semântico. Mas descaso é você dar pouca importância a uma coisa. Impunidade significa que você não pune alguém por ter cometido algum delito. Então você faz as coisas sem medo, porque você sabe que você não vai ser punido por isso. Pelo amor de Deus, essas 2 palavras não têm o mesmo significado. Têm significados completamente diferentes. Se essas 2 palavras fossem sinônimas, isso realmente justifica, tá? Justifica o emprego da concordância só com o elemento mais próximo. A tristeza, a angústia, mexeu ou mexeram com as pessoas. Com aquele fato triste e tal. Então aí pode ser mexeram, porque são 2 núcleos, a tristeza e a angústia. O verbo poderia vir no plural, concordando com a soma dos núcleos, ou poderia estar no singular, concordando com o mais próximo, já que tristeza e angústia não estão no mesmo campo semântico. Mas, pelo amor de Deus, descaso e impunidade são significados completamente diferentes. Bom, vamos lá. A concordância está... Então, primeiro aqui, falso. Então, posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra D e só. A concordância está correta, pois, sendo o sujeito composto, pode o verbo flexionar-se no singular, harmonizando-se com o núcleo mais próximo. Pode. Nesse caso, pode, porque olha lá, o sujeito é o descaso e a impunidade. Só que esse sujeito composto, descaso e impunidade, está vindo depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, que é descaso. Maravilha. Então, verdadeiro. A concordância está correta,
o sujeito sendo composto, pode o verbo flexionar-se no singular. Pode, ele não está dizendo que tem que ser. Harmonizando-se com o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo é descaso, que se apresenta no singular. Então, nessa frase está corretíssimo. Nessa frase está perfeito. A concordância está errada, não quero nem olhar mais nada. Falso. A concordância está certa. Então, a gente já tem falso, verdadeiro e falso. Certo? Falso, verdadeiro e falso. Só faltam as duas últimas. Então, a resposta é a letra B ou é a letra C. Alterando-se a ordem de colocação do sujeito composto, o verbo deverá ser empregado no plural. Olha lá, o que ele está dizendo? A frase é: sobra o descaso, certo? O descaso e a impunidade. Certo? Ótimo. O sujeito está posposto ao verbo. Quando o sujeito está posposto ao verbo, esse verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Beleza. Exatamente como aparece na frase. Por isso, inclusive, que essa afirmação aqui, a segunda afirmação, é verdadeira. Então, quando o verbo vem antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo mais próximo, descaso, como pode concordar com a soma dos núcleos. Então, se viesse sobram no plural, também estaria certo. Mas se você inverter a ordem, fica o descaso e a impunidade, ou seja, o sujeito vindo antes do verbo, aí só cabe a concordância pela soma dos núcleos. Então, sujeito composto anteposto ao verbo obriga o verbo a vir no plural. Então, só cabe sobram. Então, o sujeito vindo antes, o verbo tem que concordar com a soma dos núcleos. Então, alterando-se a ordem de colocação do sujeito composto, o verbo deve ser empregado no plural, exatamente como eu falei. Verdadeiro, harmonizando com os dois núcleos. Exato. Por fim, alterando-se a ordem de colocação do sujeito composto, o verbo deve flexionar-se em concordância com o número do núcleo mais próximo. Não, nesse caso você não pode concordar com o núcleo mais próximo. Se o verbo vier depois do sujeito composto, obrigatoriamente o verbo concorda com a soma dos núcleos e não com o núcleo mais próximo. Não, de jeito nenhum. Com a soma dos núcleos. Tá? Então, quando o verbo vem antes do sujeito composto, o verbo pode concordar com a soma, pode concordar com o mais próximo. Agora, se o verbo vier depois, só pode concordar com a soma. Falso. Então ficou falso, verdadeiro e falso. Resposta, letra C. Questão linda, né, galera? Foi muito bacana. É isso aí, pessoal. Então nós encerramos mais um Rumo à Posse. Não se esqueçam de que todos os dias eu estou postando no Instagram uma questãozinha de manhã. De manhã não, 12h30 e às 6h30 nós temos um vídeo corrigindo essa questão. Basta você me seguir lá no Instagram, certo? Vou até colocar aqui para você lembrar. Basta você me seguir lá, @professor _Rosenthal, tá? Todos os dias, nós estamos postando uma questãozinha por volta de 12h30, 6h30, tá legal? Nós temos um vídeo corrigindo essa questão. Quinta-feira nós temos a nossa já tradicionalíssima live. Valeu, galera, grande abraço e até a próxima.